Olá pessoal, tudo bem com vocês? É sempre uma alegria e um prazer estarmos juntos aqui levando vida por meio da verdade do Evangelho de Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Igreja Bíblica O Fundamento. Hoje nós vamos falar sobre a paz de Cristo em meio à aflição. Aos olhos de Deus, quem verdadeiramente possui esta paz? E o que é essa paz? Porque o padrão de Deus é diferente do mundo. O padrão de Deus é um, o do mundo é outro. Vamos ficar juntos pelo podcast do canal da Igreja Bíblica O Fundamento. E se possível, fale com alguém, um amigo, um parente, um vizinho, copie aí o link, em especial você que está pelo canal do YouTube, envie para alguém para que esse alguém possa estar participando conosco. Envie pelo WhatsApp, avise a pessoa do que se trata, né? Porque se ela não souber do que se trata o assunto, ela não vai nem entrar no link. Então avise, ok? E antes de nós falarmos aqui a respeito desse assunto, eu quero pedir a você que tenha essa consciência, que quando você procede desta forma, enviando para alguém, enfim, compartilhando na sua página, você está ajudando as pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque para isso Deus nos chamou, para sermos luz na vida alheia, na vida dos outros. E quem sabe o que você vai ouvir agora será de grande valia, de grande ajuda na vida de outra pessoa. Só tenha essa consciência, tá legal? Bom, e para dar introdução a esse episódio, que já é o 4º episódio aqui do nosso canal, eu quero ler com vocês o texto de João, capítulo 14 e o versículo 27. O Senhor Jesus disse: "Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo." Essas palavras tão conhecidas do nosso Senhor Jesus Cristo foram pronunciadas durante o discurso ali do cenáculo. O Senhor Jesus Cristo estava consolando o coração dos discípulos, eles estavam atribulados, eles estavam tomados pelo medo. E o Senhor lhes havia dito que estava indo embora e que eles não poderiam segui-lo naquele momento. Por causa desse anúncio, os discípulos então ficaram desesperados e os seus corações estavam profundamente entristecidos. E é nesse contexto que Cristo lhes entrega essa preciosa promessa. Essa promessa tão gloriosa em si mesma. E quando nós observamos o seu contexto mais amplo, ela se torna ainda mais gloriosa, porque Jesus havia prometido aos discípulos a vinda do Espírito Santo. Observe o que dizem os versículos 25 e 26. "Tenho-vos dito estas coisas enquanto ainda estou convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." Que palavras gloriosas, que promessa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas que vemos no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, é que os apóstolos frequentemente interpretavam mal as palavras de Jesus. Muitas vezes eles não compreendiam aquilo que Cristo lhes ensinava. Se com Cristo ali com eles, e eles aprendendo de primeira mão, eles não entendiam, eles não sabiam interpretavam mal as palavras de Jesus. E agora, como eles poderiam compreender, entender plenamente quando o próprio Cristo já não estaria fisicamente com eles? Como interpretariam sua morte na cruz? Ou como compreenderiam tudo que ele havia ensinado durante o seu ministério terreno? Então, o que Jesus está prometendo aqui é enviar o Espírito Santo para lhes dar entendimento, não apenas de suas palavras, mas também para que pudessem compreender o significado do que aconteceu naquela cruz. E é nesse contexto que encontramos essa promessa da paz de Deus. Eu estava lendo um livro há alguns meses que se chama O Silêncio de Adão. E o autor ele está falando sobre
o significado verdadeiro da palavra homem, que no hebraico original, na palavra original, o significado original, quer dizer aquele que lembra, aquele que lembra. E é curioso, porque talvez esperássemos uma palavra do tipo, aquele que é forte, não é verdade? Mas não, é aquele que lembra. E do que Adão teria que lembrar? Ele tinha algo importante para lembrar. Quando Deus criou e Deus lhe deu a ordem, Deus lhe ordenou, falando o que ele deveria fazer, o que ele não deveria fazer, ele tinha algo importante para lembrar e tinha um motivo para lembrar. Porque por meio da desobediência de Adão, a morte entrou no mundo. Ali se iniciou a inimizade com Deus. Ali ele perdeu a paz com Deus. Porque no momento em que ele pecou, no momento em que ele não lembrou, ou ele se recusou a lembrar da ordem de Deus, porque ele não se esqueceu daquela ordem, mas ele se recusou no sentido de obedecer à voz de Deus. Então, ali entrou a inimizade entre Deus e o ser humano. Ali entrou o pecado, que é a parede de inimizade. E ali ele perdeu a paz que ele tinha com Deus. Então veja que interessante, porque Jesus fala aqui, ele diz assim, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então o primeiro Adão, ele se recusou a lembrar do que Deus havia ordenado. E por este pecado, por esta desobediência, a morte entrou, a inimizade entrou, e a paz se retirou. E então veio o segundo Adão, que é Jesus, que é o Senhor Jesus Cristo, que lembrou de tudo que Deus havia dito e executou toda a vontade de Deus. E por meio de Jesus Cristo, então, por meio da obra na cruz, ele reconciliou o homem com Deus. Então, é nesse contexto aqui que ele está falando, de que essa paz de Deus, né, a paz que Cristo promete, ela não pode ser separada da palavra de Deus. Então, tudo que Deus deseja nos dizer, tudo que ele deseja revelar acerca de si mesmo e de sua obra, está ali na Bíblia, está ali nas Escrituras, encontra-se em sua palavra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E o Espírito Santo inspirou este livro para que possamos conhecer a mente de Deus e compreender aquilo que ele realizou para nos reconciliar consigo mesmo por meio da morte de Cristo na cruz. E é importante você compreender isso, que é impossível alguém experimentar a paz de Deus sem primeiro possuir paz com Deus. Isso é impossível. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo conquistou por meio de sua morte na cruz do Calvário. Cristo nos reconciliou com Deus quando ele morreu ali pelos nossos pecados na cruz, quando ele recebeu todo o castigo, toda a ira de Deus naquela cruz. E veja que glorioso, porque o mesmo Espírito Santo que inspirou as Escrituras, ele habita hoje no coração dos cristãos, concedendo-lhes entendimento para compreender a palavra que ele mesmo inspirou. Então, ele dá um entendimento, ele lembra o cristão de onde Deus o tirou, de onde Deus o resgatou. Por isso nós falamos não como alguém que quer disputar, que quer debater alguma coisa. Nós falamos como alguém que escapou do inferno, porque Deus nos livrou do inferno, Deus nos libertou das algemas, da iniquidade, do pecado. Então, ele nos lembra, ele nos ensina acerca de todas as coisas. E essa paz de Deus, ela não pode ser experimentada de forma desconectada da palavra de Deus. Não existe a mínima possibilidade de alguém experimentar essa paz sem estar conectada à palavra de Deus. E o Espírito Santo veio sobre os apóstolos naquele momento em que eles estavam ali no cenáculo. A promessa do Senhor Jesus Cristo se cumpriu e o Espírito Santo veio sobre eles e deu a eles o entendimento e lembrou a eles
de tudo aquilo que Jesus havia falado e ensinado. Tanto é que eles escreveram os evangelhos. Veja que o próprio Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes, quando ele não era ainda nascido de novo. Mas, após o novo nascimento, Pedro estava ali morrendo por Cristo. E da mesma forma, o Espírito Santo habita nos cristãos, o Espírito Santo habita nos verdadeiros cristãos, nos verdadeiros filhos de Deus, não naqueles que se autodenominam filhos de Deus, mas aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, que nasceram de novo. E quanto mais compreendemos a obra de Cristo e a mensagem do Evangelho que é revelada nas Escrituras, mais nós somos conduzidos à verdadeira paz. Essa paz que Cristo dá não é uma paz superficial e nem passageira. Ela é a paz de Deus recebida por aqueles que foram reconciliados com Ele por meio da cruz. Entenda, por meio da cruz, por meio da fé em Jesus Cristo, por meio do verdadeiro arrependimento. Então, aqueles que verdadeiramente se arrependeram e creram, eles foram reconciliados com Deus. E pelo Espírito Santo, então, eles passaram a compreender e crerem na sua palavra. Essa paz excede todo o entendimento e ela nos assegura que os nossos maiores temores serão dissolvidos. E mesmo em face de dificuldade, ela permanece conosco. Então, essa paz ela é desconhecida dos incrédulos. E somente os cristãos, os verdadeiros cristãos, têm essa paz, a verdadeira paz. Bom, nós estamos chegando ao ponto final de mais um episódio. E eu agradeço por você ter estado conosco até agora, você que compartilhou aí também. O podcast vai ficar salvo. Se você considera o assunto relevante, importante, indique para outro, para que outras pessoas sejam alcançadas também, ok? Um forte abraço e até o nosso próximo episódio.